Voltemos. Oi, Caiu. caiu. Quer dizer, aqui não caiu, não. Tava tudo online, tudo normal. Continuei falando sozinho um tempo. Gente, que estranho. Pra mim, assim, congelou sua imagem. E aí eu mesma saí, porque eu fiquei esperando um tempo, não rodou, eu saí. Ah, tá bom. A Tá única bom. coisa ruim é que a primeira parte não vai ser salva, né? Ah, que pena. Mas retoma aí rapidinho o que você falou até agora, então, para ficar tudo no vídeo oficial. Tá bom. Você Bom, falou do então, Smart, tem que é gente o falando que travou mesmo. Acho que deu algum problema. travou tudão. Bom, então vamos lá. Eu falei do planejamento, que a gente tem um planejamento interno e um externo. E aí a gente estava falando do planejamento interno, que é justamente preparar da onde você veio, aonde você está, para onde você quer ir. Né? Então, se conhecer, que aí a gente falou do SWOT, né? Que é ver as suas fraquezas, as suas forças, oportunidades e Ameaça. ameaças. Exatamente. Vou fazer É, depois. E aí, fazendo isso, a gente consegue se conhecer um pouco mais e ver em que ponto que a gente está. Uma coisa que ajuda também, não só para estudos, mas também para conhecimento mesmo pessoal, é pedir essas mesmas coisas de outra pessoa. Porque daí você Hum, consegue ter uma visão de fora também de quais são suas fraquezas e suas forças. De repente você descobre forças que nem tinha, nem sabia que tinha. E outra coisa que a gente falou foi dos objetivos. Que para você poder definir um objetivo, ele tem que ser específico, então não adianta definir algo muito vago, tem que ser algo bem específico. Ah, eu quero falar melhor e eu preciso incluir mais vocabulário. E eu vou saber isso em determinado ponto da aula se eu produzir coisa X. Então tem que ser específico, mensurável, atingível, né? Então não pode ser algo irreal, tem que ser algo realista, relevante, né? Então tem que ter conexão com o seu objetivo e temporal. Então o tempo tem que estar ali, você tem que ter um prazo e ser honesto com esse prazo e cumprir ele. Acho que foi isso, né? maravilha. Foi isso. Aí a Cris está aqui lembrando a gente que você parou no todo dia a gente escova o dente, todo dia a gente toma Ah, banho, obrigada, de Cris. fazer os nossos estudos um hábito. Aí parou, aí Isso. congelou. Eu acho que uma coisa assim que é algo muito legal para motivação e a gente compartilha frases assim e dependendo do momento que você está na vida pode ser bacana para você. Mas que às vezes pode ser uma armadilha, são muitas coisas comuns que a gente ouve, como por exemplo, tem que ter disciplina, tem que ter força de vontade, estude enquanto eles dormem, essas coisas assim, né? E aí a gente cria expectativas muito altas, acaba criando também um mito de que disciplina é uma coisa que vem. Todo dia você acorda feliz. Aí hoje eu estudei, eu li 7 livros. Gente, isso na maior parte das vezes não acontece. Se você tiver um objetivo bem claro, vai te ajudar. Vai te ajudar. E depende também da necessidade do seu objetivo, porque às vezes seu objetivo está mais relacionado com outra pessoa. Aí você não tem uma motivação, você está fazendo algo por outro. É importante que o objetivo tenha um significado para você. Ele tem que ter um motivo. Senão não vai ter ação, né? Motivação. Uhum. Então, a disciplina ela é criada. É um hábito que a gente vai fazendo. Igual escovar os dentes, igual tomar banho todo dia, né? Uma coisa que vai acontecendo. É um Beleza. músculo. É um músculo. A É. gente tem que trabalhar. Então Certo? Acho tá. que, acho que de preparação interna é isso. Uma Uhum. coisa que eu diria também assim que é importante é a inteligência emocional, né? Então a gente se perceber. Tô frustrado. Por que eu tô frustrado? O que aconteceu aqui? Hoje eu não estou com vontade de estudar. Por que eu não estou com vontade de estudar? Porque às vezes o motivo é algo que vale a pena você considerar e de repente naquele dia você abrir mão do seu estudo e às vezes não. Às vezes ele é uma base
para um outro motivo que você tem de não querer estudar. E se isso vira um hábito, você não estuda. Entendi. É o autoconhecimento, né? Como a gente estava dizendo. Exatamente. Se Exatamente. respeitar também, porque nem todo dia vai ser o dia da nossa produtividade mais alta, né? Talvez a gente compense num outro dia. Então é isso. Façam terapia. Uma coisa que eu faço no meu planejamento, que eu acho que começou a me ajudar muito depois que eu fiz isso, em relação a estudos, é deixar um dia livre. Assim, que eu, no meu caso, eu queria estudar todos os dias. Tem gente que já Todos os dias até estipula, sábado e domingo. eu queria. Tem gente que já estipula 5 dias na semana. Mas independentemente de quantos dias você separar, é legal ter um dia ou um período extra livre. Por quê? Vai ter dias que você não vai render igual, vai ter dias que vai sobrar, vai faltar tempo. E aí, se você estipula um objetivo semanal, chega no fim da semana você está frustrado. Se você tem aquele período livre, você pode usar dele. E se você estudou direito, você tem ele livre. É seu. Entendi. E você acha Então, que o período pode ser negociável, assim, com a gente mesmo? Não precisa ser, todo sábado à tarde eu vou ficar livre. Pode ser dependendo de como eu estiver na minha semana. Como é que eu você acho que, faz? eu acho que depende da pessoa. Eu acho que depende da pessoa. Porque tem pessoas que funcionam muito bem com hora marcada. Tem pessoas que não. Quem não tem um horário fixo, uma rotina fixa, né? Mas tem que ter um mínimo, pelo menos, e um máximo. Toda semana eu vou estudar tantas horas. Se a cada semana eu vou estipular em horários diferentes, ok. Uhum. Mas tem que ter um mínimo. Porque senão a Tá. gente começa a negociar e negociar demais. Então, assim, eu acho que é importante a gente se entender, não se cobrar demais, se dar um espaço, mas por outro lado também é importante a gente se puxar. Sim. Porque É, senão, porque a gente pode ser muito cruel com a gente mesmo, né? Quando a gente fala de planejamento, ou de trabalhar também, né? Sozinhos. A gente pode ser um chefe muito cruel ou bonzinho demais. exatamente. Né? Ah Ó, lá, a Cris tá que nem falando. Patrícia aqui comentou, né? Se eu começar a negociar o tempo, eu fatalmente me saboto. Então ela já se É, conhece. isso. Por isso que eu acho que é importante se Perfeito. conhecer. Saber qual que é o seu perfil, né? Senão você cai no risco mesmo de se sabotar ou de repente estudar demais. Porque tem pessoas que eu geralmente pego por excesso. Então eu já me conheço. Então, às vezes, eu me concedo algumas coisas. Porque eu sei Uhum. que senão eu vou estudar demais, eu vou ficar muito louca, e aí quando chegar lá no fim, eu vou ter algum problema de estresse e ansiedade. Claro. Né? Não se conheça. Tá. Beleza. E de planejamento externo? Planejamento externo. Planejamento externo é o que a gente espera, geralmente, né? O prático, né? Então, assim, geralmente a gente tem algumas coisas que são, assim, inegociáveis, que você precisa pensar naquilo. E tem coisas que aí cada um vai adaptando dentro da sua realidade. Então, o que eu considero antes de planejar estudos e o que eu, né, pelas pesquisas também que eu fiz aqui, eu percebo que é uma coisa comum, né? É o material. Hum. Então, primeira coisa é pensar qual material eu preciso para estudar. E aí, isso se alinha ao seu objetivo. Por isso que eu falo assim, primeiro, ver o lado interno. O que eu quero, para onde eu vou, para saber o que eu preciso para isso. Né? Então, material. Qual material eu vou estudar? Às vezes é mais de um, às vezes é só um. Se for materiais soltos, eu acho bacana pegar algum livro daquele assunto relacionado, olhar o índice para você ter um norte. Ótimo. Então, né? Então, que nem, por exemplo, eu tô estudando com esse, né? Então, eu vou pegar lá no início, tá, eu quero pesquisar na internet assuntos, porque tem gente que, de repente, prefere estudar com coisas mais soltas. Ok, então, o que é esperado no exame? Então, eu vou olhar isso e vou tirar a base disso. De repente, eu posso olhar até mais de um para poder ter Uhum. uma base. O norte é necessário para a gente não se perder. E também para Sim. não surtar.
Eu acho que o norte permite tornar as coisas um pouco mais simples. É isso, é isso, é isso. O que está além disso pode não ser É. necessário. Mais simples e mais palpáveis também, né? O que você disse sobre ser mensurável e atingível, ter esse índice, né, de um livro ou qualquer norte que seja, ele faz com que os objetivos sejam mensuráveis e atingíveis. Sim, Porque senão, tá, então é o que você disse, vou falar inglês, quero falar inglês. O que que é falar inglês? Quão fluente é você? Isso ajuda a gente a ter esse guia mesmo. exatamente. E aí, o tempo disponível. Como que eu faço para saber qual o tempo que eu tenho disponível? Eu coloco numa tabelinha mesmo tudo que eu faço durante a semana. Hum. Isso parece trabalhoso, mas a gente vai fazer uma vez. O planejamento, acho que um planejamento bem feito, assim, se você sentar 2 horas e fizer, ele tá bom. Não precisa de muito tempo. E a gente pode quebrar ao longo da semana e fazer um planejamento em, sei lá, 30 minutos por dia. Tá feito ao longo de uma semana, pronto, vai estudar. Depois você só precisa do planejamento para reacessar. Relembrar o que você vai fazer. Mas não é nada complexo. Mas assim, geralmente o que eu faço? Eu faço uma tabela mesmo. 8 Uhum. horas, tá? Eu tomo café. 9 horas. 9 horas eu vou começar a preparar a aula. Às 10 eu tenho um aluno tal. Outra coisa também que eu acho que é muito importante é a gente ser realista, né? Eu vou falar muito disso, assim, realista e honesto com a gente. Então, assim, eu tenho que ir para academia. Eu vou para academia de ônibus. Quanto tempo eu levo na condução? Se eu não colocar isso, eu vou achar que aquele tempo é para os estudos, eu vou determinar que aquela hora é estudo, não vai acontecer o estudo e eu vou ficar frustrada. Sim. Então, geralmente, quando a gente pensa em planejamento, organização, a gente pensa em muita coisa física. Ai, olha o caderninho que bonitinho, a canetinha que bonitinha, a mesa tá limpa, a gente pensa em organização física. Mas o planejamento em si é como uma coisa abstrata. Nossa, tá muito aqui dentro, eu não consigo visualizar as coisas, só que a gente tem que trazer para o papel ou para a planilha para poder Uhum. visualizar. Porque não é Sim. abstrato, é algo muito palpável. Beleza. Então, geralmente, para saber o tempo que eu tenho disponível, eu coloco tudo que eu tenho para fazer numa rotina normal. E aí eu vou chegar, tá? Eu tenho 6 horas semanais disponíveis. Eu tenho 30 horas semanais disponíveis. Depende muito de cada um, tá? Sim. E aí, com base nisso, eu vou conseguir ter um tempo semanal para poder Ok. estudar. Eu acho que é muito mais importante a gente pensar em constância e qualidade do que tempo. Mas eu diria assim que para algo rolar bem, para ser bacana mesmo, ter uma absorção, pelo menos 1 hora, eu acho. Mas para começar, provavelmente para quem não tem disciplina, não tem o costume, 15 minutos vai ser uma bênção de Deus. E pronto, Sim. vamos ficar felizes com os 15 minutos. Os Porque 15 15 já é minutos. melhor que zero, né? Exatamente, melhor feito do que mal feito. Melhor mal feito do que Isso me feito. faz, isso me faz pensar também em hábito de leitura mesmo, leitura por prazer, não só estudos, né? Vejo muita gente reclamando que não tem mais tempo de ler, que lia muito na adolescência, na infância, e agora na vida adulta é difícil porque está sempre cansado, sempre ocupado com o trabalho, ou então que as redes sociais roubaram tempo de leitura. E aí, essa também é uma dica para começar devagar. Ah, eu vou ler 5 páginas por dia, ou 15 minutos, que seja, e fazer esse planejamento do micro para o macro. E aí, quando você Uma. vê, eu tive esse processo uns 2 anos atrás, assim, de retomar o meu hábito de leitura, e eu comecei com 15 páginas por dia. Quando eu vi, eu estava lendo 2, 3 livros por mês, sendo que eu estava anteriormente lendo 5 por ano, alguma coisa assim. Então, o hábito, ele vai fazendo a gente tomar gosto, porque a gente está conseguindo chegar onde a gente planejou, e aí a gente consegue ir um pouquinho mais além, Sim, certo? A Bia com brincando, certeza. 5 caracteres. É, Tem gente que lê 5 caracteres então, por dia. olha como é interessante, né? É por isso que eu falo que parece que é uma coisa relativa, mas é bacana pensar no pessoal. Porque quanto mais pessoal for, mais chance a gente tem de conseguir. Então a gente tem que se conhecer, ser sincero
e fazer o que funciona pra gente. Não ficar muito louco se comparando, porque tem muita gente doida da organização, que vai de repente até fazer vocês se sentirem mal. E isso é um fato mesmo. Então, se aquilo te faz mal, não acompanha. Não, sabe? É desnecessário. É Uhum. desnecessário. Então, assim, isso que você falou das páginas, eu ficaria louca. Por quê? Eu fiquei 2 anos quase assim, lendo muito pouco. Não sem ler, mas lendo muito pouco. Eu voltei a ler agora, eu tinha curso de leitura dinâmica, eu lia rápido. Eu leio muito devagar agora. Então, se eu estipular a página, eu vou ficar muito triste. Porque Como eu você não vou faria? conseguir cumprir. Por Eu estipulo o tempo? tempo. Eu estipulo o Sim. tempo. Eu vou ler 30 minutos por dia. Eu nem olho em que página eu tô. É Ótimo igual, por também. exemplo, dieta. Preciso emagrecer. Se eu olhar só os quilos na balança, para quem perde quilo rápido, vai ser incrível. Para quem começa perdendo medida e depois começa a perder quilo, é tão frustrante que a pessoa não vai chegar a perder quilos. Verdade. É. Então, Volta eu lá no acho que toda autoconhecimento, dica né? ajuda demais, porque cada um tem um perfil. É. Só fazendo uma correção aqui, Cris. Eu não leio 5 livros por mês, não. Tem isso, não. Não, não façam isso comigo. O Se que eu você disse foi que lê, a antes eu gente tinha uns troca o 5 livros conteúdo por da live ano. agora. Gente, é rata e eu não falei isso, não. Porque é isso, né? A gente coloca metas pouco realistas e as pessoas veem a gente falando aqui, você falando que estuda 7 dias por semana, eu mentindo que eu leio 5 livros por mês. Não tô falando isso, não, viu, gente? Cada um. Ah, bom. Cada um no seu ritmo aí. Mas Olha, a vantagem disso é que é importante a gente se conhecer, saber de que ritmo a gente, qual ritmo a gente consegue seguir e se propor metas atingíveis de acordo com esse reais. objetivo, de acordo com o que a gente consegue realmente fazer, né? Sim. E eu não estudo 6 dias, não. Eu estudo 5, o sexto é a minha válvula de escape. Se eu tiver feito bonitinho, eu vou até ficar mais feliz, porque eu ganho um dia. Essa semana, por exemplo, não foi tão legal. Eu estudei bastante, mas não fiz o que eu tinha proposto. Então, hoje eu vou estudar mais um pouquinho. E eu quis sair. Ó, então assim, é bacana a gente conseguir visualizar, porque dá tempo de fazer tudo. A gente fica muito maluco, mas dá tempo de fazer tudo. Eu acho que é mais fácil cortar coisas que são pequenas do que coisas grandes. Por exemplo, eu vou ter que cortar a academia, eu vou ter que cortar o rolê com os amigos no fim de semana. A gente começa a sentir muito peso. Começa a cortar o tempo que você gasta na internet todo dia. Começa a cortar o tempo de televisão. Ou, de repente, distribuir de uma forma diferente ao longo da semana. Por exemplo, eu separo um dia para preparar a aula. Começa a preparar a aula em alguns dias, vai te sobrar mais horas naquele dia, inclui 15 minutinhos de estudo. A sensação de conquista diária e menor é maior do que um conteúdo extenso de uma vez só. Até porque provavelmente ele vai ser o único dia da sua vida que você vai estudar, você vai ficar morto cansado e falar, eu nunca mais quero fazer isso. É melhor que seja sustentável, né? Sim. Para de ver lançamento da Netflix. Nossa, É, gente, nem fala. é de se Nossa, considerar. tá. Ó, eu, É. eu quero assistir This Is Us hoje mais tarde. Eu vou estudar e depois eu vou assistir um pouquinho. Eu vou dormir um pouco mais tarde, mas aí é uma questão também de prioridades. Viu? Que é Sim. importante. É melhor ver um lançamento na Netflix do que ver série que já tem 7 temporadas, por exemplo. Aí você fica viciado até acabar as 7 temporadas. Então, Escolhas conscientes, gente. Bom, vamos então, lá. A em Bia relação ao falou de... planejamento, Desculpa. material, tempo disponível, o tempo total, né? Então eu vou ver quanto tempo eu tenho na semana, quanto tempo para cada dia, né? E a adaptação, que acho que é uma coisa também que pouquíssimas pessoas falam. Quando a gente faz planejamento, coisas podem dar certo e coisas podem dar errado. Uhum. Fez, sentou, estudou, viu que aquele planejamento não é o melhor para você, semana que vem você tenta outra coisa. A gente não precisa ter tudo tão, sabe, tão fixo, né? Tentar outras opções.
Beleza. Achou uma que funciona? Segue nela. Porque se começar também a mudar demais, chega um ponto que você se perde. Né? Então, e fazendo algumas alterações pequenas. Pô, isso deu certo, isso aqui não deu, isso aqui eu vou mudar para a próxima, vou ver como funciona. Tá? É uma coisa que ajuda. E como eu falei, ser realista e evitar deixar espaços para imprevistos na sua carga horária. Nem que Porque vão seja meia acontecer. horinha semanal. Essa meia hora do meu planejamento é para imprevistos. Beleza. A Bia Certo? mencionou o aplicativo, você vai falar, não vai também sobre Vou, aplicativos? vou. Beleza, então segura aí, Bia. Mas aplicativo também eu vou passar alguns depois também para vocês. Porque eu acho que aplicativo é uma coisa muito de testar, experimentar, ver como funciona, o que é legal, né? Então, assim, eu não vou entrar neles. Então, talvez seja interessante até eu passar o nome para vocês, de repente, mais pro final. Tá? É isso sobre planejamento. Ok, Dúvidas? escreve aí. Eu vou mostrar para vocês como que tá o meu, só para vocês não acharem que é uma planilha imensa. O meu planejamento é um círculo, gente. Ai, Esse é que o meu lindo. planejamento. Então, eu estipulei coisas que eu tenho que fazer ao longo da semana. Eu não faço elas em dias fixos, que nem no passado eu fazia assim, segunda gramática, terça vocabulário. Eu vou tirar a foto depois, Bruna. Eu mando pra Joy compartilhar com vocês. Então eu postava gramática segunda, terça vocabulário, quarta, não sei, pronúncia. Eu separava por dias. Eu percebi que isso pra mim não funciona. Porque eu sento e eu fico, hoje é vocabulário, meu Deus, eu não quero. Hoje é vocabulário, meu Deus, eu não quero. Eu não sento, eu levanto e vou fazer outra coisa. Então aqui, o que eu estipulei? Os livros que eu estudo em cada dia. Então, eu tenho que estudar 2 dias da semana o Objective. Eu estudo num outro dia. Eu acho que não deve dar para vocês Vai verem, porque tá espelhado. trocado. Tá. Então, assim, eu vou ler para vocês. 2 dias da semana eu estudo o Objective, que é o Student's Book, que é o conteúdo, recebo o conteúdo. Em um dia eu estudo o Workbook, porque ele tem menos exercícios. E no outro dia é dia para vocabulário. Tá? Que é um livro de vocabulário que eu uso, que é esse aqui, eu já falei dele bastante. Ai, fica tudo espelhado. Tá nos meus stories em Vou pôr um vocabulary. espelhinho aqui na frente pra Eu vou ver o que tirar que você foto fez. tudo depois para vocês. Tá bom. Bom, e aí eu tenho um dia separado para revisão e um dia separado para mocks. Então é isso. Ok. Ele acaba fechando 6 dias, mas se eu fizer as revisões direitinho, dá no 5. Porque eu Você vou também explicar para vocês como que eu determina, faço a revisão. você determina o tempo que você vai estudar cada um desses Determino. aspectos, dependendo Determino. de algum resultado, por exemplo? Determino. O que eu fiz? De acordo com o TKT, quando eu estava estudando para o TKT, eu aprendi que o ideal é que para cada 1 hora de aula se tenha uma página. Que se for mais que isso, provavelmente a gente está vendo conteúdo demais, está se perdendo ou passando coisa demais. Isso em relação ao professor transmitir para o aluno, né? Então eu uso mais ou menos isso. Eu olho quantas páginas tem, calculo o número de horas dentro de cada página, e aí eu falo, bom, esse tanto de horas eu vou ter que estudar hora X por semana. Então, por exemplo, eu quero estudar 5 páginas por dia. Então, são 5 horas. Eu quero estudar. 5 páginas por dia seriam 5 horas por dia, mas não é isso que eu faço, tá, gente? Eu faço bem menos. Mas é isso, eu faço uma proporção. Só que aí também entra o lance de se conhecer. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais devagar. Eu entro nos erros, eu vou estudar os erros. Eu fiz um exercício, errei isso aqui, eu ignoro. Não, eu estudo eles. Então eu sei que eu vou levar tempo. Tá? Então eu divido mais ou menos assim. O livro de vocabulário, ele é muito rápido. Então, o livro de vocabulário, eu estudo ele no mesmo dia que eu estudo o workbook. Ele dá para estudar junto. Porque o livro de vocabulário, ele é coisa de 15 minutos de estudo. É bem tranquilo. Ok. Certo? Certo.
Dúvidas? Pessoal, Até não tem... agora? Deixa eu ver se tem algum comentário com dúvidas. Acho que não. As pessoas estão querendo ver seu planejamento mesmo. Então, depois Eu vou tira tirar foto e mostra foto pra dele gente. para vocês. Gente, só tem uma parte dele que tá tampada, que eu não vou dividir com vocês, porque eu coloquei a data de início dos meus estudos e a data de término. E eu não quero que as pessoas saibam quando eu pretendo estudar, fazer minha prova. Porque eu não quero pressão, eu não quero gente me perguntando se eu passei, se eu não tiver passado, assim, vocês vão saber depois. Então, isso é bacana também, a gente saber o que afeta a gente. Isso me afeta. Certo? Então, eu vou tirar foto dele, mas sem essas informações, que é só a data de início e término. Acho que só a forma como você organiza que é relevante pra gente, né? Já Saber. ajuda, né? Tá. Bom, então, isso é planejamento, tá? Que, né, a gente entrou nele todo bonitinho aí, mas em um dia a gente consegue fazer um planejamento legal. Vai, eu diria uns 2 dias aí. A gente consegue fazer um planejamento legal se ele for consciente. Então, se de repente você tem questões assim de autoconhecimento em relação aos estudos, se dá uma semana para refletir, faz o planejamento depois, sem Beleza. pressa. Tem duas perguntas aqui para você. Tá. Primeiro é qual exame que você vai fazer de CPI, proficiência? que é o E de perdi a parte proficiência. do CPI. Para cada hora de estudo, você faz o quê? Geralmente, a cada uma página significa que você provavelmente vai gastar 1 hora de estudo. Talvez um pouco menos. Beleza. Tenho, Bruna. Na verdade, assim, eu coloco tudo no caderno. Eu vou explicar para vocês agora a parte de organização, como eu estudo. Aí a gente entra nisso. Mas eu tenho um caderno de resumo, sim. Você fez ticket antes do CPI? Sim. Eu não tenho CPI ainda, mas aceito essa profecia aí para mim. Vai rolar. CPI ainda vem, se Deus quiser. Bom, organização. Então, a organização é a parte dos estudos mesmo, parte prática. Aí vem uma palavra que eu quero assim que vocês tatuem na testa, tá? Que é assim, pra mim é a coisa mais importante, que se eu tivesse feito isso antes, eu acho assim que eu teria aprendido tudo de uma forma mais fácil, que é revisão. Revisão, 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 que entre na cabeça de vocês. Então, assim, a revisão é uma das coisas que mais consolida conhecimento. Porque a gente estuda geralmente para a prova. A gente estuda para obter resultado. A gente não estuda para aprender. Isso é uma questão assim de sociedade, é um contexto histórico. A gente estuda para tirar notas. E aí a gente não aprende e provavelmente a nota demora mais para vir. Então, como que eu faço meu estudo? Eu divido ele assim. Independentemente de quanto tempo eu vou gastar para estudar, ok? Por isso que eu falo que para mim eu acho que o ideal assim é pelo menos 1 hora, mas que a gente pode começar devagarzinho, só estudando, para ir criando um clima. Mas geralmente os meus primeiros 15 minutos são para revisão, tá? Revisão do quê? Do que eu vi no dia anterior. Primeiros 15 minutos para revisão do que eu vi no dia anterior. O tempo de estudo eu vou estudar normalmente o que eu dispus a estudar naquele dia. Beleza. Os outros últimos 15 minutos é revisão do que eu vi no dia. Ou seja, no dia seguinte eu estudo o que eu vi no dia anterior, mas no fim do dia eu estudo o que eu vi no dia. Então, todo dia a cada 2 dias eu reviso pelo menos 2 vezes o que eu vi. Tá? Adorei. E aí, no final da semana, eu faço revisãozão. Só que esse revisãozão, eu vou gastar mais ou menos 20 minutos. Porque eu estudei todo dia, eu revisei. Então, aquele conteúdo não é mais novo para mim. Eu tô repassando. Ótimo. Aí entra o que a Bruna perguntou. Quando eu faço revisãozão, eu vou fazer um resumo. Aqui. Tá? Que daí o resumo é para outro tipo de revisão, que é a revisão acumulativa. Tá? Então, assim, Tá. só... Então, a revisão diária que você faz é uma leitura só, assim, não precisa ser uma coisa tão... Ela é Não? rápida, é uma leitura, mas eu uso algumas técnicas. Então, assim, quando eu faço a revisão do dia anterior, sim, eu dou só uma repassada de olho,
Só que eu geralmente faço assim, no início do estudo, ao invés de eu ler, eu penso, o que que eu vi ontem? Ah, eu acho que eu vi isso, tinha aquilo, aí tinha aquele verbo que eu não lembro, eu já fico prestando atenção nele. Esse verbo que eu não lembro, ele é um verbo potencial que eu vou precisar revisar mais. Então, tinha aquele verbo lá, não lembro. Aí eu aprendi sobre idioms, eu lembro que tinha idioms. Tá, quais que eram? Tinha esse. O que eu não lembro é o que eu tenho que prestar atenção. Então, assim, eu geralmente me tomo. Eu faço uma tominha, né, pra prova. Como se fosse pra prova, né? Eu me estudo e aí Uhum. sim eu vou olhar e conferir, Ótimo. tá? A revisão que eu faço no fim dos estudos é uma aula para mim mesma, que é uma técnica de memorização. Então, em voz alta, eu. Gente, eu não me filmo. As pessoas às vezes pedem para eu postar vídeos de eu estudando, tipo study with me, essas coisas assim. Eu não me filmo porque eu falo sozinha. Eu acho que esse é ótimo. É Todo muito mundo ia coisa de adorar. louco, tá? Mas eu faço assim, ó, eu li, eu viro pra cá, tá? É outra pessoa. E aí eu imagino essa pessoa e eu começo a explicar pra ela. Porque no meio da explicação em voz alta, você percebe coisas que ainda não estão claras. Aí você vai anotar isso para estudar no revisãozão ou na revisão do início do dia anterior. Maravilha essa dica, hein, gente? Porque quando a gente dá aula, a gente aprende muito mais do que quando é só aluno, né? Sim, Então, é uma forma de estudar também. Fingir que está dando uma aula. Ótimo. é. Então, assim, a minha estrutura de estudos é isso. 15 inicial para revisão, estudo. 15 final para revisão de novo. No fim da semana, revisão grande, tá? Ótimo. Tem um estudo, é de um alemão, eu não vou conseguir falar o nome dele para vocês, mas depois eu escrevo para Joy, ela pode falar o nome com certeza para vocês. Acho que é Herman, não sei. Ele diz que a cada estudo que a gente faz e que a gente não revisa, a gente perde 50% em 24 horas. Ou seja, geralmente a gente não quer revisar porque a gente acha perda de tempo. Perda de tempo é o seu estudo se você não revisar. Tapa na cara. Uhum. E eu já vou indicar para vocês uma pessoa aqui, inclusive eu vou indicar esse livro. Mente Concurseira, tá? Tá espelhado, mas essa é a capinha, Mente Concurseira. Eu sigo ela assim, eu a sigo, né? Muito. Ela dá muitas dicas boas e muitos tapas na cara. E eu perguntei para ela antes de fazer a live o que ela achava assim essencial. Olha, E ela falou consultoria. justamente da revisão, Ótimo. tá? Então, assim, dica de especialista. Bom, Tá. Só um ah, minutinho. Rê. Tem uma pessoa perguntando, eu não sei qual que é o nome, porque tem números no meio, é que ele está confuso. O assunto da live não é sobre estudar para o CPI ou para o TKT. O assunto da live é planejamento e organização nos estudos de forma geral, para qualquer que seja seu objetivo, sim. tá? A gente não está falando de nenhum exame específico, não, e nem de exames. E essas dicas que eu tô dando, inclusive, são coisas que eu uso para outras coisas da vida, tá? Por exemplo, para decorar peça, que eu faço teatro, né? Eu também uso essas técnicas, tá? Isso, para organização de forma geral. O título da live deveria ser Renata, organiza minha vida. É, Gente, mas assim, resumindo, vocês podem ver que é bem simples. O planejamento é o que gasta mais trabalho. Ele vai levar mais ou menos uma semana. O resto é 15 minutos, estudo, 15 minutos, fim da semana, estudo de novo. maravilha. Se você quiser fazer um resumo, você pode fazer. Se você quiser usar a caneta Stabilo, fica à vontade. Mas assim, não tem, é constância, disciplina, autoconhecimento e realismo, tá? Maravilha. Ok. Uma coisa que eu faço quando eu não quero estudar, eu conto até 5 e vou. Vai assim mesmo. Vou. Às vezes tem que ir, às vezes não dá mesmo, às vezes eu tô mal, né? Então tem que considerar. Sim, beleza. Dica de Certo? ouro, conta até 5 e vai. Isso. Rê, como a gente começou 8h30 e teve aquele corte, a gente já tinha feito 20 minutos. Então, uns 10 minutinhos para a gente concluir, você acha que dá? Perfeito. Dá. Tá, beleza. Tá. Então, assim, organização é isso. Certo?
Agora eu vou falar para vocês de algumas técnicas, né? Ótimo. Então, assim, primeira técnica é de meditação. Eu sei que tem muita gente que é contra isso, mas assim, primeiro, meditação não é algo religioso, tá? Meditação é uma atividade que você faz para liberar a atividade cerebral. Então, ela Uhum. vai deixar o seu raciocínio mais rápido e mais focado, tá? Eu não sei fazer meditação, eu tenho dificuldades. Nossa, eu já tentei 20 vezes e eu não consegui. Ok, que seja a respiração, ela ajuda muito. Então, Uhum. inspirar, segurar o ar até onde der, soltar, segurar o ar de novo até onde der e repetir esse processo por umas 5 vezes. Beleza. Isso já deixa você calmo e focado, tá? Outra coisa é começar a prestar atenção em coisas que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, eu tô falando com você agora. Não adianta eu ficar olhando para coisas do meu lado. O momento agora é aqui, eu tô falando com você. As pessoas Uhum. estão, né? A Carmen comentou mindfulness, que sim, é exatamente isso. É focar no momento presente. Às vezes a gente toma banho e não presta nem atenção. Eu não sei se vocês já fizeram isso. Eu já escovei o dente mais de uma vez. Já, já. A gente não foca no presente. E quando chega na hora de estudar, a gente não consegue focar. Porque a gente não está exercitando esse músculo, né, do foco. Tá? Beleza. E aí, associação. Eu acho que a associação é o que mais ajuda na memorização. Qual Tá? tipo de Então, associação? para ter associação, a gente precisa que seja algo relacionado à nossa vida. Que a gente faça algo rápido e que traga essa imagem pra gente. Tá? Eu silencio e desligo o celular para estudar assim, Carmen. Que a gente faça algo ridículo, totalmente fora do esperado. Dessa forma a gente vai memorizar mais. Só que não é tudo. É memorizar o que a gente tem mais dificuldade. Porque o que é fácil, a gente vai aprender eventualmente de entrar em contato. É o que tem mais dificuldade. Vou dar um exemplo. A minha aluna, eu pedi, tá? Pra falar, mas eu não vou expor quem é. Mas a minha aluna, ela vive trocando o course pelo curse. E aí, agora, quando a gente faz a aula, eu falo pra ela. Então, você vai de horse fazer o course. E eu peço pra ela imaginar ela cavalgando no horse pra ir fazer o course. É ridículo. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Mas essa imagem, justamente por ser fora do esperado, vai fazer você lembrar. Sim, ótimo. Tá? Outro exemplo também, quando você vai conjugar o he, she, it no presente, né? Que tem a variação para o ES. É muito difícil de lembrar quais verbos finais tem isso. Então, eu peguei todas as letras dos verbos finais e criei uma frase. Que é o shampoo da Xuxa, da Sasha e do Zafir estragou. Se você pegar essa frase e grifar as primeiras letras, todas são as que levam para o verbo. Então, assim, coisas estranhas, criar uma história, imaginar isso, visualizar algo bem esquisito, Ótimo. tá? Isso ajuda muito. Leva tempo? Leva, mas por isso que é importante a revisão. A revisão é o tempo que você tem para... Não, eu não tenho que estudar nada agora. Agora eu vou só olhar o que eu vi, eu vou pensar em formas de tornar isso parte do que eu aprendi. Porque senão a gente perde, gente, tá? 50%. E tentar criar uma tela mental também. Eu tenho muita dificuldade com listening. Não tenho mais, mas eu tinha muita. Hoje até melhorou por causa disso. Eu não consigo focar. Eu ouço palavras, eu sou visual. Eu tô recebendo palavras e elas não fazem sentido para mim. Então eu imagino a cena. Tudo que eu estou ouvindo, eu tento imaginar. Qual a cor do cabelo da mulher? Eu tento ver. Ela tá andando, ela tá falando sobre isso. Ela falou que foi num restaurante, a comida tava ruim. Imagina a comida estragada. Então, isso ajuda também a perceber mais. Ótimo. Storytelling, sim. Tá. Então é isso, gente. Eu acho que o que a gente precisa ter assim mais claro é
É simples, tem muita informação? Sim, porque eu tô dando para vocês opções. Sim. Aí a gente testa e vai vendo o que gosta, né? Mas acho que o principal é constância, honestidade consigo mesmo, revisão e não ignorem os erros de vocês. Se vocês são realistas, você errou, não apaga na hora da correção e põe o certo. Bota que tá errado, estuda aquele erro. Dá Ótimo. sentido para as quedas. Ok? Isso faz sentido. Uhum. Acho que é isso. Gente, já falei demais, mas é bastante coisa. Voltando no assunto que a Bia puxou lá atrás dos aplicativos, ela indicou o Forest. A Carmen perguntou se você desliga o celular. Eu não desligo, eu ligo o Forest. Eu Porque ele é um desligo. aplicativo que te ajuda a estudar, né? Porque ele te dá um empurrãozinho. Você vai plantar uma árvore e durante 25 minutos essa árvore fica crescendo. Se você clica em outro aplicativo enquanto a árvore está crescendo, ele fala: Nossa, sua árvore demorou tanto para crescer, você vai matar ela assim mesmo? Então Eu ele não te desligo inclui uma o culpa, né? celular. Eu não desligo o celular, eu desligo o Wi-Fi. Ah, tá. Aí eu ligo o É, Forest. Então existe esse aplicativo, você conhece algum outro que ajuda Sim, a tem o concentrar? Pomodoro, só que o Pomodoro ele é só para Samsung, não tem para iPhone. Mas para iPhone tem um que chama Be Focused. Me Be focus. Focused. Ele tem a mesma função do Pomodoro. O Forest é pago, né? Eu paguei. No Android não é, não. Então pro iPhone, gente, vai de Be Focused, que ele é gratuito. O Beleza. Forest eu paguei, acho que foi. Mas não é muito, acho que foi R$ 10. Eu uso muito o Headspace, que é o de meditação. Ele me ensinou a meditar, eu tinha dificuldade, eu aprendi com ele. E eu uso muito um site para estudar vocabulário, já falei dele várias vezes aqui, que é o Quizlet. Mas eu Ótimo. acho que tem aplicativo para ele também. Tem aplicativo para flashcards também. Tem o Anki Droid para o Android. Eu não sei qual que é. Tem um equivalente para iPhone, porque um aluno meu que me passou, ele tem iPhone. E aí ele me indicou esse aplicativo. Mas eu não lembro o nome agora. Para quem quer aprender vocabulário bem avançado também, tem o Magoosh. O Magoosh, ele é. Eu acho que é Magoosh o nome dele, porque é com dois U's, então eu imagino que seja esse o nome dele. Ele tem É, vocabulários bem avançados, assim, é bem legal. Tem também para organização de projeto, tempo, de repente, se vocês quiserem fazer o planejamento numa plataforma, tem o Trello. Eu uso ele Trello. muito também. Tem Monday também, se eu não me engano. Monday, sim. Uhum. Amanhã a gente Acredito. pode listar esses aplicativos também, né? E colocar no post para a gente compartilhar. Outra coisa que eu acho muito importante também é configurar o Instagram para avisar vocês de quanto tempo vocês estão gastando. Então eu tenho um limite diário. Eu atingi o limite, ele me avisa e a partir dali eu tento não entrar mais. Tá? Então Ótimo. isso é bom também para otimizar o tempo, né? Só uma coisa que me perguntaram também sobre o tempo de horas de intervalo de estudos. A técnica do Pomodoro ele sugere que você estude a cada 20 ou 25 minutos e pare 3 minutos. E aí você volta nessa sequência. Quando completa uma hora, você para uma pausa maior de 15 minutos, tá? Dizem que não é legal você estudar mais de 2 horas a mesma matéria. Como a gente está falando do inglês, é a mesma matéria, mas assim, tentar variar entre vocabulário, gramática, não ficar 2 horas na mesma coisa, porque o cérebro desliga. Isso. Quem quiser revisitar isso daí, fiz duas lives, uma com o Vinícius Tavares sobre Working Memory e outra com o André Redlund também sobre neurociência. Os dois dão dicas muito boas de memória. Também tem a ver com tudo isso que a Renata falou aqui hoje. Quem É quiser isso. dica de livros de estudos, eu tô com vários aqui, eu vou passar tudo para a Joy também, para a gente colocar nas referências. Tem livros muito bons que ajudam a gente a aprender a estudar. Ótimo. Já estou ansiosa. Então tá. Tem mais alguma coisa, Rei, que você queria dizer? Eu acredito que seja isso mesmo, gente. E procurem inspirações assim que possam ajudar e não atrapalhar.
né? Não coisas irrealistas, coisas que realmente vão ajudar vocês. Ótimo. Então tá, então eu te agradeço muito por todas essas dicas. Eu também quero me preparar para o CPI, que eu não tenho ainda. E eu preciso de muita disciplina e muita organização e muito planejamento para dar conta disso esse ano. Então, eu te agradeço pessoalmente pelas Ah, dicas e fico também em feliz. nome da Sarinha e de todo mundo que está aí. Vou Obrigada. disponibilizar a live essa semana. Eu não fiz ainda, não coloquei a live da semana passada ainda, gente. Desculpa, não dei conta essa semana, mas semana que vem vai rolar. Tá bom? E aí a gente se vê de novo daqui a 15 dias. Então, a partir de agora, as lives vão ser quinzenais, não semanais mais. Beleza? Se Tá tiverem ótimo, alguma dúvida, Joy. mandem para Muito, Renata dúvidas e comentários, feedback sobre a participação dela aqui, para mim também. E boa noite, Rê. Obrigada. muito obrigada, Joy, pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço aí. E agora é a vez de você ir na minha, né? Pois é. Ai, meu Deus. Tá bom, a gente Precisamos conversa. marcar essa data, ó. Fica público já o convite aí. Novamente. Obrigada. Beijo, Rê. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada aí por todo mundo que Bye, ficou com a bye. gente. Obrigada a todo mundo que ficou aqui.